Abra aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo de número 16. Aleluia. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, eu invoco aqui o nome que está acima de todo outro nome, o teu nome. Eu invoco aqui Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo ungido. Diante desse nome, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar. O Pai deu um nome a ti, que está acima de tudo, de todas as coisas. É no teu nome, Jesus Cristo, que a doença se dobra. É no teu nome, Jesus Cristo, que tudo existe, subexiste. A plenitude está em ti. Eu invoco o teu nome aqui, Jesus Cristo. Declaro para as regiões espirituais, celestiais, que ninguém é maior do que o Senhor nas nossas vidas. Que só o Senhor é Deus e o resto é criatividade do ser humano. Jesus, Jesus, Jesus. Ninguém confessa esse nome se não for pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor convencendo. Que toda a terra seja cheia da tua glória, cheia do conhecimento do único e verdadeiro Deus. Aquilo que converge, que são todas as coisas, estão convergidas em ti, Jesus de Nazaré. Os principados e as potestades, a dominação da maldade, as autoridades se dobram diante do teu nome, o nome de Jesus Cristo. Eu centralizo o Senhor aqui. A nossa fé está em ti. A nossa adoração só tem exclusividade a ti, Jesus Cristo de Nazaré, majestade santa, santa e santa. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo chamado do Senhor para cada um de nós como igreja. Obrigado por estar em nosso meio. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mateus 16, versículo 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra. Igreja, se tem uma pessoa que ama o profético, sou eu. Eu amo o profético. Agora, eu quero trazer aqui, dentro daquilo que o Espírito de Deus tem falado nesses dias comigo, o firme fundamento que Efésios capítulo 2 diz, aonde a pedra angular é Cristo Jesus,
esse firme fundamento que é a igreja de Cristo Jesus, dentro das ações doutrinárias, que o Pai revelou para que caminhássemos no trilho e como edifício, não penso, mas de uma forma reta, é sobre o fundamento apostólico e o fundamento profético. Se uma igreja ela caminha só no movimento profético, isso vai ficar penso, o edifício pode cair. Porque nós não podemos também negligenciar os fundamentos basilares da fé, aquilo que traz realmente consistência, para que nós possamos caminhar em um lugar de equilíbrio. Aliás, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou bem claro e testamentado que não foi nos dado um espírito de covardia, mas nos foi nos dado um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Então eu quero andar nesse trilho aqui, querido, em um trilho de um fundamento apostólico, porque por mais que nós vivemos em uma geração que infelizmente caminha no hedonismo, muitas vezes na egolatria, e que muitas vezes tem dificuldades de entender que o evangelho, ele não vai ser alterado por conta da nossa geração, e o evangelho, ele consiste exatamente naquilo que nós lemos, e o que Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo, ele é anti-narciso, e você conhece, querido, a respeito do transtorno de personalidade narcisista, que a psicologia trata acerca desse transtorno. É uma pessoa que se envaidece, é uma pessoa que não tem uma estima ou uma autoimagem equilibrada, mas ela tem uma autoimagem desproporcional. Ela se enxerga além daquilo que ela é, e isso está correlacionado muito ao que o pastor Batelli ministrou. Há complexos de inferioridade que leva a pessoa, infelizmente, a ter uma autoimagem deturpada acerca dela mesma. E eu quero fazer aqui somente um paralelo, dizendo que, queridos, se tem algo que nós precisamos de tomar o devido cuidado, é não nos tornar narcisistas espirituais. E para nós não nos tornarmos narcisistas espirituais, não tem como remover Jesus Cristo do centro, querido. Jesus é o centro de todas as coisas. O centro não é você, o centro não sou eu, o centro não é cada um de nós, é Jesus que está no centro, querido. Todas as coisas estão ao redor dele, e todas as coisas convergem exatamente para a glória dele. Se eu e você, querido, não entendermos essa realidade e nos colocarmos no centro, ou colocar qualquer outra coisa, motivação, conduta e atitude no centro, querido, daquilo que é para Cristo verdadeiramente estar, não vai dar bom. As coisas não vão fluir como elas têm que fluir. E na verdade, queridos, eu e você, nós fomos... Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. E sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? É que eu e você, nós não temos nada, escute, absolutamente nada nessa vida. Porque a sua vida, ela foi comprada por preço de sangue, sim ou não? A sua vida então não pertence mais a você.
se a tua vida verdadeiramente está na mão de Jesus Cristo, e você compreendeu o sacrifício de Jesus Cristo, querido, a palavra do Senhor vai dizer que eu e você fomos comprados com preço de sangue. Então, escute, a sua vida, ela não é sua, sua vida é de Cristo. Os seus filhos não são seus, são heranças benditas do Senhor, e você só tem um direito legítimo de ser um bom dispenseiro e mordomo. Salmos 24 diz que do Senhor é a terra, os seus habitantes e tudo o que nela há. Todas as coisas, querido, pertencem ao Senhor, e um dia cada uma das pessoas que passaram sobre a face da terra vai prestar conta diante daquele que é o soberano, daquele que é o Criador de todas as coisas. Então eu e você temos que entender algo. Nós, querido, fomos chamados por Deus, não para refletir a nossa vida, nós fomos chamados por Deus para refletir a glória de Jesus Cristo, querido, porque nós somos luz e sal deste mundo, e assim como a lua reflete a luz do sol, assim tem que ser eu e você, querido, porque Ele é o sol da justiça, e nós só vamos refletir então a luz de Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer então: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo Jesus vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo-a pela fé. Escute, igreja, a fé não é para você simplesmente acessar o portal do milagre. Além disso, a fé ela foi atribuída para que eu e você venhamos nos relacionar com o Deus do milagre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E na soberania de Deus, na onipotência de Deus, no poder criativo de Deus, Ele decidiu, querido, me salvar e te salvar mediante a graça. Pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. Isso não vem de nós, isso é o que? É dom? É dom de Deus. Então a fé ela foi nos dada exatamente para isso, para que eu e você venhamos nos relacionar com Ele. E o propósito de Deus sempre foi, querido, não satisfazer o ego de cada um de nós. O propósito de Deus sempre foi estabelecer Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Aleluia. É isso que vai trazer, querido, o poder do Espírito Santo. É isso que vai trazer o grande avivamento, o poder de transformação em todas as esferas que nós ansiamos e desejamos. Você conhece a história da mitologia grega? Você sabe que Narciso, ele morreu de que forma? Diante de um lago, observando a sua imagem, ele se apaixonou tanto por ele mesmo, que ele morreu, se adorando, apaixonado pela imagem dele. A mitologia grega vai dizer que nasce uma flor, e é chamada essa flor, a flor de Narciso. Igreja, escute, enquanto você estiver apaixonado demais por você mesmo, enquanto você estiver preso demais em você mesmo, no seu ego, egolatrando você andando no seu hedonismo, nos seus achismos, dificilmente você vai refletir a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos diante de um texto aonde Jesus, ele está lidando com seus discípulos, e ele está trazendo para os seus discípulos uma essência daquilo que todos nós precisamos, que é uma testificação da identidade. Depois você vai ler o capítulo 16 na sua casa, e você vai averiguar
que Jesus está com seus discípulos e pergunta: o que eles estão falando a meu respeito? E depois Jesus, ele muda a vertente, ele vai dizer assim: e vocês, meus discípulos, o que vocês falam ao meu respeito? E aí o apóstolo Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele então está debaixo de uma revelação, onde Jesus vai dizer para ele: ei, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, que descortinou essa revelação para você, mas aprove ao Pai trazer essa revelação para você. Eis que eu te digo, tu és Pedro, pedra, e sobre esta revelação que o Pai te deu, eu edificarei a minha igreja. Aí olha que interessante, no mesmo capítulo, Jesus então, ele vai começar a falar a respeito da morte dele. Eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que morrer, é necessário eu morrer. Aí o apóstolo Pedro, na sua humanidade, não que Deus seja compassivo com o Senhor, você não vai para a morte. Aí Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita dos propósitos, das coisas do meu Pai, você cogita das coisas dos seres humanos. Escute, igreja, eu e você precisamos de uma causa, nós precisamos de um propósito. Quantos de nós estamos vivendo de uma forma ansiosa em nossos dias? Por quê? Porque queremos tatear, querido, propósito para nossas vidas. Mas o propósito Deus nos dá todos os dias. Quer saber de um propósito simples para a sua vida? É quando você acorda, você adora a Deus, agradece a Ele. E aí a primeira coisa que você faz no seu dia, sabe o que é? Arruma sua cama, deixa sua cama arrumadinha. Olha que propósito maravilhoso, é ou não é? Você está sendo útil, você está arrumando pelo menos a sua cama. Isso vai impedir você de ficar aleatoriamente buscando propósito. Por quê? Porque se nós não termos um propósito simples, específico, como é que nós vamos ter propósitos enormes, grandiosos? Porque o propósito de vida é assim, querido, é o cotidiano do dia a dia, vivendo em honra, a vida cotidiana do lar, a fim de que as nossas orações não sejam impedidas. E aí, querido, muitas vezes nós conseguimos arrumar uma cama, ou às vezes não conseguimos sair da cama. Sendo que esses são os propósitos simples da vida. Se você não tem a vida, a sua vida mais por preciosa, e a sua vida pertence a Jesus, você sabe que o templo é do Espírito Santo. Você está sem propósito, sabe o que você faz? O templo é do Espírito Santo, eu vou caminhar pelo menos 40 minutos. Eu estou falando de padrão de beleza aqui? Não, eu não estou falando de padrão de beleza, eu estou falando de qualidade de vida, de propósito, de cuidado do templo do Espírito Santo. De coisas simples, mas que vão estabelecendo o propósito de Deus diariamente para as nossas vidas, impedindo com que nós fiquemos debaixo, querido, de uma avalanche, de crises de ansiedade, de setas inflamadas do inimigo da nossa alma. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, querido, de ter coragem, se seguimos a Jesus, de negar a nós mesmos. Aleluia. Queridos, escute, Mateus 11, 28, é gostoso demais, porque ele diz assim: você está sobrecarregado, você está cansado, então vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que não para aí o versículo, continua. Aí ele vai dizer assim, tudo bem, só que para você ter alívio, você tem que parar de andar segundo a maneira que você anda e caminha. Agora você tem que tomar sobre você o meu jugo.
Você vai andar do meu lado, lado a lado, no meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Isso está em Mateus 11, 28. Só que nós sabemos que nós temos um discipulador, que é o Espírito Santo. E nós devemos andar de glória em glória e crescermos na fé. Então, há uma progressão, querido. Há um crescimento e uma edificação na nossa fé. E aí Mateus 16 vai dizer ao contrário. Agora não é vinde a mim, é aquele que quiser vir após mim. O que é vir após mim? Ele está andando na frente, você está onde? Está seguindo ele, os passos dele, está andando conforme ele andou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, igreja, hoje eu estou aqui, sabe para quê? Eu estou aqui para te crucificar. Eu não estou aqui meramente para te abençoar, porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou aqui para crucificar você, querido. Aleluia. Eu tentei, irmão, ontem o dia inteiro conversar com o papai, com o chefe. Papai, por favor, transiciona a mensagem. Eu fui dormir 3 horas da manhã, querido, orando. Mas ele é o chefe. John Wesley dizia que o púlpito é o altar de Deus, da onde ele governa a sua igreja. Meu Deus, que responsabilidade, querido. Se eu não tiver morto aqui, não for o cordeiro imolado da vez, misericórdia, irmãos, misericórdia, porque nós estamos lidando com a igreja de Jesus Cristo. Então eu estou aqui para te crucificar, aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui para dizer para você, que por mais que nós estamos em dias, aonde o hedonismo, querido, fala muito alto, aonde é propagado para todos nós, pense somente em você, aleleu, glória a eu. O evangelho não vai mudar, o evangelho tem um fundamento. Aqui inicia o discipulado de Jesus Cristo com os seus discípulos. Ei, quem quiser seguir, quem quiser e deseja me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ei, iniciou o discipulado, iniciou uma caminhada de verdade. O poder do impacto, querido, das palavras de Jesus. Então o discipulado começa quando? Quando você deixa de se apaixonar por você mesmo, e você verdadeiramente, querido, ama Jesus Cristo, e você permite levar a sua cruz, a negar as suas vontades, a negar tudo aquilo, querido, que foi uma construção e uma árvore que construíram dentro de você, que não foi o Espírito Santo. E Ele mesmo diz: toda árvore que foi colocada em vocês, eu vou retirar. A circuncisão agora no coração, na nossa alma, e Ele vai nos ensinar, querido, como caminhar com Ele no centro absoluto da vontade de Deus. Então, igreja, não se conforme com este presente século, amém? Não é isso que Romanos 12 diz? Não tome a forma da forma, não se conforme com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Aleluia. É Ele que tem que estar no centro, queridos. Apocalipse, você sabe da revelação. Os 24 anciãos, eles se dobram, se prostram, pegam as suas coroas e lançam diante do Rei da Glória, querido, reconhecendo majestade, honra,
poder, soberania. A Ele é o único digno de receber, querido, os nossos diplomas, as nossas qualidades, os nossos dons. É para Ele. Os 24 anciãos representam a maior prefiguração de autoridade, cabelinhos brancos. 24 anciãos viveram tudo o que tem para viver, já não tem vaidade mais no coração, não precisa se aparecer, e mesmo diante de toda uma vida de legitimidade e autoridade, eles optam em se dobrar, se prostrar e lançar diante daquele que é digno. Ele é o único digno, querido, de receber adoração. Homem nenhum, pastor nenhum, apóstolo nenhum, nenhuma carne, querido, é digna de receber adoração. Somente Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E uma igreja, querido, amadurecida, cheia do Espírito Santo, vai canalizar a sua adoração em plenitude para Ele. Não é aqui 2 horas de culto, mas é todos os dias sendo e tendo um culto para Ele, negando a si mesmo e deixando Ele viver através das nossas vidas, em todos os momentos, em todos os detalhes, em todos os segundos, em todas as compartições das nossas vidas. É Ele sendo adorado, igreja, aleluia, porque o fundamento do Evangelho começa aqui. A caminhada começa exatamente nesse lugar. E aí é o seguinte, sabe, igreja, tem um ponto aqui que vai mexer com você. Eu tenho certeza que vai mexer com você. Será que nós estamos preparados para esse tipo de ministração? Porque esse ponto vai mexer com você, querido. Eu tenho certeza que vai mexer com você. Mas é algo que o Espírito Santo precisa de alinhar as nossas motivações. Precisa de alinhar o nosso interior. Sabe por quê? Porque toda idolatria, nossa família tem que cair, querido. E o segundo ponto é que a nossa família, escute o que eu estou dizendo, ela tem que estar no lugar certo. Quantos de nós coloca a família em primeiro lugar, coloca a família no centro, no lugar da onde é o lugar de Jesus Cristo, e está idolatrando a família, o matrimônio, o casamento, os filhos, a esposa? Só que essa é a parte amarga do Evangelho. Mas está escrito, em Mateus 10, versículo 37, diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, igreja, o Espírito Santo de Deus muitas vezes não tem vazão para tratar o narcisismo espiritual. E muitas vezes eu me deparo com a realidade dos nossos dias. E se eu estiver falando bobeira aqui, querido, pode pegar o microfone aqui, pode subir aqui e pegar o microfone. E qual que é a realidade dos nossos dias? Parece que da mesma maneira que aqueles que não conhecem a Deus, o cristão, estão enfrentando as mesmas batalhas, as mesmas lutas, as mesmas complexidades, e o número de fragmentação das famílias cristãs cresce assustadoramente, como se ninguém conhecesse a Deus. E por que isso? Aí nós precisamos de refletir. Será que não é porque Jesus tinha que estar no centro? Sabe por quê? Porque eu vou dizer para vocês o que a palavra de Deus diz. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
é Ele que constituiu a família. Então, se é Ele que sustenta a família. Quando nós colocamos o matrimônio, quando nós colocamos a família, os filhos, os pais na frente de Jesus, vai dar errado. Como pastor, uma ministração pastoral, o que eu mais ouço de famílias que estão se fragmentando é: mas pastor, eu faço tudo por essa mulher, pastor. Eu trabalho, eu pago as contas, eu faço tudo para essa mulher só me cobra. Aí a esposa diz: pastor, mas eu cuido de tudo para esse homem, faço de tudo para esse homem não me valoriza. Pegou a palavra? O que está na frente é o eu faço, eu cuido, eu é que providencio, glória ao meu ego. E na verdade, a palavra de Deus não diz para nós fazermos tudo para as nossas esposas. A palavra de Deus não diz para nós fazermos tudo para os nossos maridos. É aí que está o erro. A palavra de Deus diz: fazei tudo como para o Senhor. Se nós fizéssemos tudo como para o Senhor, seríamos livres uns dos outros. Para quê? Para viver um amor incondicional, e não um amor condicional que cobra tudo que nós fazemos. E aí tem que cair, queridos, tudo que está fora do lugar, toda idolatria à família. Sabe, a família como um troféu, porque até a família não é sua, tem que refletir a glória de Deus. E se Ele não estiver no centro, vai começar a dar errado, querido. Até aquilo que é bom acaba se tornando ruim e maldição, porque não dá para tirar Ele do centro. Ele não divide a glória dele com ninguém, querido. E aí muitas vezes nós estamos com uma autoimagem distorcida dentro de nós. Sabe o que eu vejo? Eu acho interessante. Primeira coisa que acontece quando tem uma crise familiar: primeira coisa, as pessoas, o que elas fazem? Elas se restringem primariamente daquilo que o Senhor chama as pessoas para fazer diante dele. Pastor, não quero mais ministério. Pastor, não quero mais servir. Cara, o diabo sai fora do lugar, o diabo começa a fazer tanta lambança, que as pessoas começam a querer sustentar o que só Deus pode sustentar. E aí, em nome de tempos e tempos, a gente vai vivendo o quê? É com sinceridade, queridos. Eu nunca vi quem deu um tempo de Deus ficar bem. Eu nunca vi, querido, pessoas que saíram do posicionamento de Deus ficar legal. Ah, não vou dar um tempo. O último que eu disse, que ele disse para mim: não, pastor, é porque eu tenho que ir com a minha família para o shopping, né? Porque eu tenho que andar com as minhas filhas no shopping, assim, assado, assim, e tem que curtir. Separou. Está fragmentado. Filho para um lado, filha para o outro. Sabe por quê, queridos? Porque sem perceber, muitas vezes nós vamos tendo um narcisismo espiritual. Nós vamos, sem perceber, queridos, alterando a ordem de prioridade. Porque o que Jesus está tratando aqui? Ele está dizendo assim que a família não é importante? Não, ele só está colocando as coisas no devido lugar. Ele está colocando tudo em ordem de prioridade. Ele está dizendo assim: ei, se vocês me removerem do lugar que não é para ser removido, vocês não vão conseguir sustentar aquilo que só eu posso sustentar. Então não idolatre o seu casamento, querido. Não idolatre os seus filhos. Não idolatre, querido, o seu marido, a sua esposa. Guarda o teu coração no Senhor.
e seja um bom dispenseiro. E o bom dispenseiro, a Bíblia diz que nós temos que ser encontrados fiéis. É a mesma coisa daqueles que querem trazer segurança para os seus filhos. Quando não compreendem que os dois são uma só carne, e aí nós começamos a amar mais os filhos, os frutos, do que um ao outro, não vai dar certo, porque você alterou o que Deus estabeleceu como princípio para segurança. Se dois, querido, é uma só carne, tem que estar alinhado aqui, alinhado com ele, o cordão de 3 dobras, alinhado aqui, e aí vai sendo derramado o óleo fresco, querido. Aí os filhos então vão andar em segurança. Alterou a ordem de prioridade, vai ter problema. E é interessante que vai passando o quê? O tempo, vai passando os dias. E não adianta a gente achar que tem uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Ah, mas se eu fazer isso, mas se eu pegar um tempo de férias, ir lá para Beverly Hills, e ficar um mês lá, vai dar tudo certo, porque o que eu preciso é esparecer a cabeça. Não vai dar certo. O que dá certo é nós andarmos em ordens de prioridade. E Jesus está falando: aquele que ama mais o pai, mais a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quantas pessoas, queridos, não rompem em seus propósitos, ou não deixam os filhos romperem em seus propósitos, por quê? Porque estão presos nos espíritos familiares. Você conhece como conhecer o Evangelho, sim ou não? Você sabe que o Evangelho, ele inicia lá em Abraão, né? A promessa foi feita para ele. E você sabe que Abraão, no Novo Testamento, o próprio Jesus disse que ele viu o dia do Senhor. Sabe qual que foi o embrião do Evangelho? Foi esse Deus dizendo assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra onde eu te mostrarei, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Início do Evangelho. Sabe, queridos, é só um alinhamento apostólico aqui. É bom andar no profético, é bom andar nas movimentações. É bom, querido, é bom andar nos movimentos. Mas se não tem base rudimentar, querido, solidificada, consolidada, a gente vai colocando tudo a perder, irmãos. Tudo a perder. E a gente acha que nós vamos nos garantir. E essa é a pior besteira que possa vir para o nosso coração, porque Deus não vela em cumprir a minha palavra, a sua palavra. Deus vela por cumprir a palavra dele, querido. Céus e terra hão de passar, mas a palavra dele permanecerá para todo o sempre. E nós estamos falando aqui de algo sério, queridos. Estamos falando aqui com homens e mulheres responsáveis, homens e mulheres que receberam sim um encargo de ter uma família, um matrimônio, e está escrito: bendito entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não permite, querido, que outra coisa esteja no centro, se não for Jesus. Jesus, tu és o centro da minha vida. Jesus, tu és o centro do meu casamento. Jesus, tu és o centro dos meus filhos. Jesus. E sabe, se ele é o centro, irmãos, ele falou, está falado, acabou. Se ele é o centro, e se nós temos coerência, é por isso que eu digo que a igreja nunca vai ser democrática. Nunca. Toda igreja que quer ser democrática, ela deixa de ser igreja. A igreja, ela é teocrática, irmãos. O governo é do Espírito Santo. A Constituição é a palavra dele.
O governo tem que ser dele, ele não abdica, e nós não vamos ser participantes de um mero clube social e de um ajuntamento de pessoas. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, queridos, que é governado pelo poder e a unção do Espírito Santo. Aleluia. Nós não vamos, como alguns dizem. Eu fico mexido com isso, queridos. Alguns dizem que a nossa geração é a pior geração de cristão que já pisou sobre a face da terra. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim, querido, que assim como nos dias de Charles Finney, Leonardo Ravenhill, Charles Spurgeon, avivalistas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a ponto desses homens caminharem e pessoas ficarem possessas e serem libertas. Eu acredito nos nossos dias. Eu acredito em homens e mulheres cheios da glória de Deus, que vai trazer impacto, querido, para as vidas, para os corações. Homens que passavam pela sociedade, querido, e as pessoas se rendiam a Cristo Jesus. Eu não creio que a nossa geração é a pior geração que já pisou sobre esse solo que se chama terra, querido, como cristão e cristã. Pelo contrário, eu creio, irmão, nos nossos dias, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente, e o cajado está conosco, irmãos. O tempo é nosso, o encargo é nosso. E eu creio sim, queridos, que há homens e mulheres remanescentes na nossa geração, nos nossos dias, que são chamados para movimentar e manifestar a glória de Deus, queridos. Eu tenho convicção nessa realidade. Sabe, quando Cristo é o centro, a família é abençoada, querido. Mas quando a família é o centro, nós colocamos a nossa família em risco. Aleluia. E como é que eu vou saber se é Cristo que está no centro da minha família, ou se eu coloquei a minha família no centro? Você tem a Constituição aí, essa carta de amor, querido, que é a palavra de Deus. Tem ou não tem? Você tem. E você tem o Espírito de Deus dentro de você. Aí presta atenção, se Ele é o centro, Ele está te chamando para servi-lo. Por que você não serve? Se Ele é o centro, Ele está chamando para você orar 3 horas da manhã. Por que você não levanta 3 horas da manhã? O véu foi rasgado, querido. Você não precisa de outro intermediador a não ser Jesus Cristo. Jesus, 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 Jesus. Você não precisa de outra coisa que não seja a comunhão do Espírito Santo. Você acha mesmo que Jesus não sabe tudo o que está acontecendo com você, com a sua esposa, com seus filhos? É sério mesmo? Você acha que Ele não sabe? E você acha mesmo que Ele está vendo situações acontecendo e Ele não vai vir aqui dar um bizu para você? Ele não vai falar assim, viu? É tempo de jejuar, querido. Queridão, é tempo de fazer 10 diazinhos de jejum pelo filho, pela filha. Você acha que Ele não vai falar com você? Viu, queridão, queridona, é tempo de você fazer um propósito de oração. É tempo de você renunciar a algumas coisas suas e passar mais tempo dessa forma, dessa outra forma, sim ou não? Ele vai dar, queridos, direções, vai dar conselhos, porque Ele é conselheiro. Aí sabe qual que é o problema, queridos? Não, eu já pastoreio mesmo, já tem 7 anos que eu estou na frente da igreja. Já tem 20 anos que eu sou casado. Vai, querido.
Vai pela sua experiência, pelo mover. E não vai pelos firmes fundamentos, não. Irmãos, o apóstolo Pedro não foi pela experiência dele, querido. E por isso fez a maior pesca da vida dele. Porque se ele tivesse ido pela experiência dele, você lembra que ele não tinha pego nada. Pescador, desde criança, conhecia tudo, não tinha pescado nada. Jesus vem e fala assim, viu, lança a rede. O que o apóstolo Pedro fez? Sobre a sua palavra, Jesus, 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 Jesus. A maior pesca da vida dele, mudou a empresa dele, da noite para o dia. Teve que chamar os outros barcos, vem cá meus amigos, porque eu não estou aguentando, está rasgando as redes de tanto peixe. Porque é assim, querido, que quando nós caminhamos debaixo da palavra dos céus, e eu sei que isso mexe conosco, eu sei, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não tem que amar sua família, eu falei isso? Não, eu estou tratando você aqui como Jesus, ele diz, tem que ter ordem de prioridade. Sabe, eu estou aqui, querido, para crucificar você, sabe por quê? Porque eu sei que você não consegue se crucificar sozinho. Aleluia. Eu sei disso, queridos. Estou sendo crucificado, irmãos, por amigos, por pastores que têm me crucificado. Você pode ter certeza disso. Que se corta aí, querido, é porque já cortou aqui faz muito tempo. Final de semana agora, no próximo, eu estarei em Maringá com minha esposa. Estarei ali sentado, querido, para ouvir o pastor Gerson, para ele falar o meu coração. Estamos tendo momentos, sendo equalizado, circuncidado. Porque você vai conseguir crucificar os seus pés, a outra mão, mas e aí, depois? Então eu estou aqui como esse instrumento do Espírito Santo, querido, para dizer para você que o nosso ego, ele somente nos engana, e para você não cair, querido, em Jeremias 17, enganoso é o coração e mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? E o Senhor diz, eu, o Senhor Deus, conheço, e não só conheço, eu ponho em retidão, eu esquadrinho o coração. Aleluia. Ele faz isso, igreja. Então quem sabe, nós precisamos de nos deparar com essa realidade, de deixar, querido, de colocar a família como um troféu. Tem pessoa que coloca tanto a família como um troféu, que ela nem ouve mais, querido, nem a respeito de chamado, não ouve mais a respeito de serviço, não entende que a Bíblia diz que Deus quer levantar não ovelhas, mas trabalhadores para a seara, abandonam postos, deixam de viver para a glória de Deus, e vai assim, vivendo como se o centro de todas as coisas fosse a família. E aí eu torno a dizer, se eu estou falando qualquer bobeira aqui, querido, por que está acontecendo dentro do cristianismo o que acontece no paganismo? Por que muitas vezes não temos impactos nas famílias? Poder de transformação. Porque são crises atrás de crises existenciais. Será que nós não devemos refletir, querido, algo? E entender que ele tem que estar no centro. Não, não é eu, querido, é eu que faço, não. Até porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, da onde não há variação de dúvida. Você precisa de ter uma mentalidade de mordomia, de dispenseiro, porque senão você vai tomar o lugar de Deus. Quem provê todas as coisas para o nosso aprazimento é Deus, querido.
o doador de toda bênção, de toda dádiva. Amanhã eu vou dar aula aqui. Quem maior que serve amanhã, o negócio vai. Mordomia e libertação financeira, querido. Então aí nós saímos desse lugar. E aí nós temos que o quê? Força do braço. Força do braço. Não é? E aí assim, a gente está vendo situações acontecendo e a gente está andando, está indo. E o espírito, querido, de arrependimento tem que vir sobre o nosso coração. Tem que vir sobre o nosso interior. Um espírito de arrependimento que Deus não divide a glória dele com ninguém. Escute, toda idolatria tem que cair. Deus, Ele não vai compactuar com nenhum tipo de idolatria no meio do seu povo. Mesmo que seja a nossa família. Há um lugar que é só dele. E na verdade o primeiro mandamento deixa muito claro isso. Amem a Deus presta atenção, sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o teu coração, de toda a sua alma. Essa palavra sobre todas as coisas inclui também a nossa família, inclui os nossos cônjuges, inclui tudo isso, queridos, porque é o único lugar para nós sermos livres, para viver plenamente a segurança e a vontade do Espírito Santo para as nossas vidas. Escute, a nossa família tem que ser um fruto, e a nossa família sendo fruto da vontade de Deus, então ela vai refletir a glória de Deus. Aleluia. Tem gente, irmão, que é tão doente, que precisa assim, até de, não, a minha família ela é assim, joia, tal. Ó a família do outro lá, ó. Olha a carnalidade, a inveja, a comparação, a obra da carne, querido. Não dá para o cristão ter esse tipo de sentimento. É ou não é? Não dá, querido. E o cristão ele é bem resolvido, ele não precisa de desmerecer ninguém. Para quê? Para se sentir pleno, abundante. E eu vou dizer mais, igreja. Se você acha que você não precisa da afirmação de Deus, o nosso Pai, para ter uma identidade ilibada e bem fundamentada, cuidado, hein? Cuidado. Porque até Jesus, o imaculado, 100% Deus, 100% homem, para ele ser e fazer tudo que ele tinha para fazer, ele teve que ter uma afirmação: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Se até ele precisou, querido, imagine eu e você. Então não adianta você se fechar não, só tem um lugar para eu e você termos consistência na nossa identidade. É exatamente o texto de Mateus 16. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? O que vocês dizem a respeito de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa! Agora você tem revelação da sua identidade, porque você entendeu o que eu sou para você. Então agora você vai entender verdadeiramente quem você é. Irmãos, não dá para ter espaço. Aleluia. Não dá para ter. Eu me lembro bem, ano de 2017. Eu tive uma reunião com a minha esposa. Cheguei para ela e disse: olha, nós não saímos mais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para quem não sabe, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu disse para ela: nós não saímos mais de Campo Grande. Eu tinha todo o planejamento do ano de 2018, irmãos. Eu nunca tinha feito um planejamento de vida como aquele ano, 2017 para 2018. Em um mês que eu tive essa reunião com a minha esposa,
No dia 14/12 de 2017, eu estava chegando aqui em Sorocaba. Para a igreja. E eu me lembro de uma situação. O meu pai foi até na nossa casa. E estávamos arrumando todas as coisas. Eu colocando tudo dentro do carro. Eu iria vir na frente, a Maria viria 2 semanas depois. E o meu pai disse assim para mim: Rafa, você tem certeza que você está fazendo? Em outras palavras, está dizendo assim: você não está meio fora assim da casinha, não, meu filho? Irmãos, a minha mãe, ela é de Campo Grande. Ela é de uma família de 13 filhos, do seu Jeová e da dona Rita. Todos os domingos, praticamente todos, para ser honesto, não vou dizer todos, mas praticamente todos os domingos, eu e a minha família nos encontrávamos com os tios, com a avó, porque o vovô já partiu, com os meus pais, com os sobrinhos, com as pessoas ali familiares, todos os domingos praticamente. Os filhos da minha irmã. E era gostoso, era ou não era? Lógico que era. Era bom. Estávamos vivendo uma vida confortável na nossa casa, servindo no ministério. Uma bênção. Mas a palavra de Deus, ela diz algo interessante: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa. O Senhor, querido, Ele tem uma causa para nós, Ele tem um propósito. Ei, você não está aleatório no mundo espiritual, não. Tem uma causa de Jesus para a sua vida. A pior coisa que tem é você não ter uma causa, irmão. E Ele deixou uma causa para nós, a causa do Evangelho. E aí eu me lembro bem que meu pai falou isso comigo. E muito interessante, porque eu vendi todas as coisas junto com a Marie. E como ela viria depois, eu deixei os recursos com ela, coloquei as coisas no carro. A denominação da qual nós fazíamos parte no culto de envio não tirou uma oferta para nós. Então o meu recurso estava muito limitado. Eu estava até preocupado. E aí, ia vir para a viagem. Eu estava cortando meu cabelo, toco meu celular. Um amigo dizendo: Rafa, onde você está? E aí, eu falei: estou aqui na Júlio de Castilho com a Tamandaré, estou cortando o cabelo. Ele foi até lá. E ele me deu uma oferta. Que deu para eu viajar tranquilamente. Queridos, eu cheguei aqui tão cansado, 1h da manhã na Marginal, que eu dormi no volante. Eu acordei com um carro passando do meu lado. Aí eu me lembro que a igreja ainda lá no Simos, a gente passando por um processo de reestruturação. Acabou o gás. Eu não tinha recurso para o gás. A igreja passando por uma reestruturação pela graça de Deus. A igreja não estava se mantendo, foi 1 mês só, precisou de uma pizzada. Depois, a igreja já automaticamente, pela graça de Deus, começou a corresponder. Aí eu fui na casa de um amigo aqui, falei: viu, estou sem gás, cara, tem como você conseguir para mim? Depois eu te pago. Ele viabilizou o gás. A Maria já estava 1 semana fazendo ovo no micro-ondas, para mim, para o Cael e para ela. Está aqui o pastor Anderson, que é um amigo de 20 anos, padrinho de casamento, ele e a pastora Cris. Está ali outro também, que não me deixam mentir. Nós sempre pensamos primeiro na igreja. Quando eu falo nós, eu estou falando nós, para depois pensar em nós.
A minha sogra veio comigo, ela teve a oportunidade de ir para a casa dela, então, não sei se você vai se lembrar disso. Então eu deixei a geladeira, fogão, tudo que nós tínhamos. Hoje geladeira, fogão. Pastor Lori foi lá pintar a casa comigo lá. Casa tudo suja, a gente lá, pintando e lavando. Eu chego lá no pastor Anderson, bato lá no vitrine. É o seguinte, meu cartão está comprometido. Eu preciso do seu cartão aí, irmão. Porque eu estou sem geladeira, estou sem fogão. E ele prontamente me abençoou, me ajudou. E sabe, queridos, eu estou falando isso porque meu pai veio aqui. E quando ele veio aqui, nesse início, eu lembro dele novamente comigo, dizendo assim: Rafa, você tem certeza do que você está fazendo? Ô pai, Deus tem um propósito. Sabe, igreja, quem chega hoje aqui, foi muita renúncia, irmãos, para chegar até aqui. É uma caminhada, irmãos, é muito sal. Quem chega hoje aqui, irmãos, não tem assim a real o parâmetro e noção das situações. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque Deus, Ele cumpre cabalmente tudo que Ele vai falando. E você acha que não era bom, querido, estar junto com os familiares? Você acha mesmo que não era bom nos domingos, às vezes estar ali num churrasquinho, amparado? Lógico que é. Mas melhor do que isso, irmãos, é ter uma causa. Melhor do que isso é ter um propósito. Melhor do que isso é você saber que você está caminhando no centro absoluto da vontade de Deus, querido. E aí é interessante porque agora meu pai vem para cá, ele está morando em Regente Feijó. Aí agora ele e minha mãe estão assim. Então, e o Cael está em cima, hein? Não, vocês têm que vir para cá. É para cá que vocês têm que vir. Aí eles estão assim, será que nós vamos para Sorocaba? Meu irmão está em Campo Grande ainda. Ou será que nós vamos para Campo Grande? Mas não sei se vocês estão entendendo. Já estão cogitando de vir para cá, irmãos, ó. É bênção com aleluia, queridos. É glória de Deus. É viver pela causa do Espírito Santo. Mas tem que romper, queridos. Não dá para ser glória eu. Nós sempre tivemos um trilho profético. E dentro desse trilho profético, a gente sempre teve, eu e a Maria, desde adolescente, para as nações. Na transição da igreja aqui, nós tivemos palavras específicas. Uma das palavras específicas era a respeito de Portugal. Quando nós transicionamos e dentro da vontade de Deus, querido, nós tivemos a oportunidade de pisar em outra nação esse ano, a primeira vez. E olha que nós recebemos palavras quando nós éramos adolescentes. A pastora Maria, querida, ela vai agora em dezembro para essa nação que Deus falou, para Portugal. E eu posso falar olhando nos olhos de vocês, aqui. Em nada nós vamos onerar a igreja. Em nada. Nada. Sabe por quê? Porque Deus levanta, irmãos. Deus levanta um cartão. Deus levanta pessoas. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Porque Ele é Deus. E a necessidade de nós negarmos a nós mesmos, irmão, dói, mas nós vamos poder falar: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero finalizar, querido, com esse ponto aqui. O ponto de dizer que nós devemos prestação de contas para a sociedade, queridos.
Sim, nós precisamos de entender essa realidade. Nós devemos prestação de contas para a sociedade. Sabe por quê? Porque a criação aguarda ansiosamente, pastor Lorival, a manifestação dos filhos de Deus. E quer saber mais o que a Bíblia diz? Mateus 5,16 vai dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, diante da sociedade, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? A mim e a você? Não, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, nós devemos, querido, sim, uma prestação de contas para a sociedade. Por quê? Porque somos embaixadores de Cristo Jesus. Refletimos a luz dele, não é eu, aleleu, não é dessa forma, é da forma dele diante dos homens. E aí sim, querido, os homens vão ver e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. É essa vida que nós temos que viver, querido, que ilumina a todos. Não se coloca uma candeia debaixo da cama, antes pelo contrário, coloca no lugar mais alto. Para quê? Para iluminar a todos. Assim é a sua vida, querido, porque a luz de Cristo está na sua vida. Reflita, querido, reflita, brilhe a luz de Cristo Jesus, saia do centro. Eu entendo, querido, um firme fundamento nesse edifício que somos nós. Precisamos de colocar, querido, sempre o que? Ele no centro. Jesus, querido, Jesus, Jesus. Por favor, não pegue o seu casamento e destrua ele com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Então não diga assim: não, aqui em casa é do meu jeito. Não, é do jeito de Jesus. É Jesus, 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 Jesus. Não é da minha forma. Sabe, queridos, eu tenho que liberar isso em nome de Jesus, querido. Eu sei que vai pegar você, eu sei. Mas fira-me o justo, e será como óleo que reclina sobre a minha cabeça. Escute, os nossos casamentos não vai ser somente um cumprimento de reputação. Não, mais do que isso, os nossos casamentos e as nossas famílias serão um lugar de desfrute da graça de Deus, do favor de Deus, da alegria de Deus, querido, em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele está no centro, porque nós não vamos tirar Ele do centro. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aleluia. Você pode se colocar em pé. Prepare-se, queridos. O que o Espírito de Deus está falando comigo, eu não quero falar nem a respeito de 2026. O que Deus está falando comigo, filho, nem se atém a anos, a datas, a tempos, porque aonde vocês estão entrando é no Kairos, é na onde e num lugar, querido, aonde a eternidade prevalece. Esse é o lugar. E Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Ele não divide você, Ele não divide o seu coração. Se permita hoje ser crucificado pelo Espírito Santo. Aonde é que nós precisamos de negar a nós mesmos? Aonde é que nós precisamos de dar um passo atrás para que Ele governe? Quais são os títulos? Quais são as vãs filosofias? Quais são os padrões que nós nos orgulhamos tanto, que nós precisamos de nos prostrar hoje? E como os 24 anciãos dizer: está aqui Jesus, está aqui Jesus. É nisso que eu confio, é no Senhor. Até porque tudo que eu
estou tendo a possibilidade de obter, é porque o Senhor é bom, é porque o Senhor tem atribuído para mim, é porque o Senhor tem derramado sobre o meu coração. Escute, igreja, Deus pode fazer tudo o que Ele prometeu para você. Pode fazer, querido. E que Ele faça, que o céu se abra. Mas não se esqueça, Ele não vai dividir a glória com ninguém. A quem honra, honra, amém. Mas Ele não vai dividir a glória com ninguém. É diante dEle, é Ele no centro, é Ele predominando, é Jesus, 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 o nome que está acima de todo outro nome. Então comece a adorar, querido. Levante as suas mãos aos céus um pouquinho.